Boa tarde. Boa noite ou boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Olá, Oscarlina e os outros que eu ainda não cumprimentei. Penso que Olá. está. Olá, penso que está aqui a Iranilda ou é impressão minha? Não, é eu mesmo entrei. Não dá para ver. Alô, tá me ouvindo? Ah, é a Iranilda, certo? Sim, sim. Ok, Iranilda. Oh, já tinha saudades de ver esse sorriso. É. Sorriso hoje foi para o hospital, passei mal, quase que fiquei internada de novo. Mas A graças a Deus sério? estou para casa. Tá tudo bem, graças a Deus. Mas o coração tá dodói. Tem que achar cardiologista, neurologista, que nós não estamos conseguindo uma consulta em menos de 2 anos, coisa que nunca aconteceu na Alemanha. Estamos Pois assim. é, é, Deus está é, ajudando. é verdade. Olá, Amélia. Olá, Eliana. Olá, Belinha. Olá para todos. Boa tarde. Boa tarde. Pronto, então eu não sei se já está a seguir a gravação. Sim, sim, já estava gravando. Mas depois, se quiser, eu tiro essa partezinha. Ok. Então, oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, nós estamos aqui, Senhor, muito agradecidos, porque ao Senhor nós devemos tudo, tudo o que temos, tudo o que somos. Gratos porque o Senhor nos tem mantido com vida, nos tem sustentado, nos tem dado o pão, nos tem dado o perdão, a luz, e nos trouxe de volta aqui este grupo. Parece que não, Senhor, mas a falta do estudo a semana passada fez diferença. E por isso lhe agradecemos porque o Senhor nos juntou novamente aqui esta semana e suplicamos que o Senhor venha ser o nosso professor, o nosso mestre, que nos ajude a entender assuntos tão importantes como este que vamos estudar hoje aqui. Que o Senhor nos abençoe com o seu bom espírito. Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém. Amém. Ora, muito bem, se leram a minha mensagem no grupo, já perceberam que nós vamos falar aqui de um assunto, apesar de já termos falado como é que o chifre pequeno deitou por terra o santuário, lembram-se de termos falado sobre isso? Pronto, vimos Sim. alguns móveis do santuário, mas o importante do santuário não é a estrutura, não são os móveis, não são as cortinas, não são as colunas. O que é importante do santuário, apesar de ser tudo importante, mas essa estrutura foi construída por Deus para um propósito, para resolver um problema. Qual é o problema? O problema do pecado. E, portanto, este é um assunto de extrema importância. E reparem que o chifre pequeno, como nós vimos aqui em Daniel 8, 9 a 12, o foco do chifre pequeno foi precisamente contra o santuário. E o que é importante aqui é perceber que, mais importante ainda do que os móveis e o seu significado, é o ministério do sumo sacerdote que ministra no santuário. Percebem? A grande importância é o sacerdócio. Não é por acaso que quando nós chegamos ao livro de Hebreus, que todo ele fala do santuário, não é por acaso que nos diz aqui, no capítulo 8, versículo 1 e 2. Ora, do que estamos dizendo, e reparem que ele falou durante 7 capítulos, do que estamos dizendo, o ponto principal é este.
temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Então, qual é o ponto principal do santuário? É que nós temos um sumo sacerdote que se assentou no santuário celestial, à direita do Pai. Esse é que é o verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Então, o chifre pequeno, que está descrito em Daniel capítulo 8, versículo 10, 11 e 12, o foco deste chifre pequeno foi o quê? Destruir na mente das pessoas, no conhecimento das pessoas, não só o que se faz no santuário, mas, acima de tudo, quem é que estava no santuário fazendo o trabalho de sumo sacerdote. Percebem, irmãos? O objetivo foi esse, foi deitar por terra todo o ministério sacerdotal de Cristo. Isso é que foi o foco principal. E ele terá conseguido. Portanto, se nós perguntarmos hoje aí fora na rua às pessoas, elas não sabem nada acerca do santuário do céu, não sabem que nós temos um sumo pontífice no céu, um sumo sacerdote, que intercede por nós e que fez e faz uma obra fantástica. Agora, nós, o último estudo que tivemos, nós focámos-nos muito nos móveis. Lembram-se como é que ele deitou por terra o altar dos sacrifícios, a pia, a mesa dos pães, o altar do incenso, a menorá, o candelabro e a arca do concerto. Nós trabalhamos esse aspecto, mas agora eu quero focar-me, acima de tudo, naquilo que o chifre pequeno fez relativamente à obra do sumo sacerdote. Percebem? E digo-vos uma coisa, talvez até alguns de nós não tenham percebido a importância disto. Porque qual era a função? Nós já sabemos que Jesus, quando esteve aqui na Terra, que significa o pátio, a obra dele foi fazer o quê? Mateus 1, 21. Vamos lá ler. O que é que diz em Mateus 1, 21? Eu penso que nós tínhamos usado esse texto também, já não me lembro. A vinda de Jesus aqui a esta terra, ou seja, ao pátio, o que é que diz no 21? Ela, está a falar da Maria, dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Portanto, o objetivo, irmãos, de todos os estudos que nós já tivemos, este vai ser o mais importante. Prestem mesmo muita atenção. O trabalho de Jesus ao vir a esta terra foi fazer o quê? Para além de revelar o caráter do Pai, para além de vir resgatar, ele veio salvar o povo, o seu povo, dos pecados. Salvá-lo dos pecados. Para isso, ele tinha uma missão a fazer. Primeira coisa que ele fez aqui na Terra foi pagar o preço. Aqui na Terra foi o que ele fez, porque o salário do pecado é a morte, e, portanto, uma vez que ele se fez pecado por nós, ele pagou o preço, o salário do pecado. Mas o trabalho dele de resolver a questão do pecado não terminou no pátio, pois não? Quando ele subiu ao céu, ele não subiu nem como cordeiro, porque os cordeiros só funcionavam no pátio, lembram-se?
Portanto, só recapitulando, o pátio é um tipo da terra e o templo, o santuário, a tenda, é um tipo do santuário celestial. O cordeiro não entrava para dentro do lugar santo. Certo? Portanto, ele aqui nesta terra, ele foi cordeiro, mas quando ele subiu ao céu, ele não foi nem cordeiro nem profeta. Ele agora sobe com uma outra missão. E é aqui, sobretudo aqui, que o chifre pequeno foi atuar. Agora digam-me uma coisa. Como é que Deus iria resolver o problema do pecado? Porque nenhum de nós consegue resolver o problema do pecado. Atenção. Nenhum de nós tentamos. Mas esqueçam, porque o problema do pecado só Cristo pode resolver. Então, como é que ele ia resolver o problema do pecado? Será que era só dar o perdão e nós pecamos e ele perdoa e nós pecamos e ele perdoa? É isto é que se resolve o problema do pecado? Não. O problema do pecado Deus vai resolvê-lo de uma forma pela raiz. Ele vai resolvê-lo pela raiz. E como é que ele vai fazer? 1 de João 1,9 diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O verso terminou aí? Não. Onde é que acontecia isto? Onde é que ele perdoava os pecados? Em que parte do santuário é que ele perdoava os pecados? No pátio. No pátio. Muito bem. Ou seja, quando o pecador confessava o seu pecado, não era ao sacerdote. A falsificação hoje diz que é ao sacerdote, não é? Hoje a falsificação, as pessoas têm que confessar o seu pecado ao sacerdote, mas não foi assim que Deus decidiu que havia de ser. A confissão era sobre a cabeça do cordeiro. Portanto, a confissão do pecado é a Jesus Cristo. E isso, quando o pecador confessava o seu pecado a Cristo, e confessa ainda hoje, o pecado é transferido para o cordeiro. E a pessoa ficou como? O pecador ficou perdoado. Portanto, essa primeira parte de 1 de João 1,9 acontece no pátio. A pessoa ficava perdoada, que é o mesmo que, irmãos, tomem nota que isto é importante. Perdoado é o mesmo que justificado, que é o mesmo que salvo. Percebem? Quando a pessoa confessa o pecado, ela já não tem pecado. Se ela não tem pecado, ela está salva, está justificada, está salva. E a Bíblia diz-nos claramente que nós somos justificados como? Pela fé. Pela fé. Onde é que nós encontramos isso? Vamos agora aqui ao Novo Testamento. Temos vários textos, mas vamos aqui já diretos, por exemplo, para Gálatas, capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele repete 3 vezes a mesma coisa. Então ele diz, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Não é por obras da lei, mas sim pela fé. Pela fé, irmãos, em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé, segunda vez. Em Cristo, e não por obras da lei, porque por obras da lei nenhuma carne será justificada. 3 vezes, ele diz aqui neste texto. E podemos também consultar aqui em Romanos capítulo 4, versículo 4 e 5. Talvez hoje não consigamos ver tudo, mas vamos lá então aqui, Romanos 4, 4 e 5. Ora, ao que trabalha, ou seja, ao que faz obras da lei, ao que procura fazer boas obras, não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas como dívida, não é verdade?
Se a pessoa faz tudo bem, procura obedecer, guarda os mandamentos, Deus passaria a ter uma dívida para com essa pessoa, porque ela obedeceu. Mas, porém, versículo 5, ao que não trabalha, ou seja, ao que não pratica as obras da lei, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Então, se a Bíblia nos diz que não há um justo, nem um sequer, como é que nós vamos ser justos? Justificados pela fé. Mas fé em quê? Pela fé em Jesus. Ok, pela fé em Jesus, mas os demónios também têm fé e não são justificados. Mas eles não têm Então, fé em Jesus. tem. A Bíblia, Tem? sim, eles conhecem-no pessoalmente, eles tiveram, sabem perfeitamente quem ele é. Então, mas a diferença é que eles não guardam os mandamentos. Mas nós também não somos salvos pela guarda dos mandamentos. É pela fé. Então há aqui uma diferença. Estão a ver como é importante conhecermos este assunto? Quando diz aqui que nós somos justificados pela graça e aceitamos isso pela fé em quê? Ok, é pela fé em Jesus, mas é mais do que isso, irmãos. É pela fé na obra, nas obras que Jesus fez por nós e nas obras que Jesus está fazendo em nós. Isto é que é o ponto principal, irmãos. Isto é o ponto principal. Eu vou ler-vos aqui. Eu tenho muita coisa para vos dizer hoje, porque reparem, Deus vai resolver o problema do pecado não é só nos perdoando, senão nós seríamos salvos pelo perdão. Seríamos justificados pelo perdão, mas nós não somos justificados pelo perdão. O perdão é necessário, sim, mas nós não somos justificados pelo perdão, somos justificados pela fé. Fé em quê? Em Cristo, mas em Cristo em quê? Na obra que Jesus fez por nós e naquela que Ele está fazendo em nós. É completamente diferente. Eu vou ler-vos aqui uma citação do primeiro volume de Mensagens Escolhidas. Primeiro volume de Mensagens Escolhidas, no capítulo 57. E eu aconselhava a que todos lessem depois o capítulo todo, não vamos lê-lo todo. Eu vou ler aqui mesmo no próprio livro, na página 367. 367. Qual é o volume? É o O volume volume, 1. irmã Belinha. Tá bom, Volume obrigada. 1. Irmãos, isto é de extrema importância. Por quê? Porque é aqui que reside a atuação do chifre pequeno. Capítulo 57? Capítulo 57, que tem por título Cristo, o caminho da vida. O meu tá outra coisa. Tá, organização. Será que eu estou no livro certo? Testemunhos para a Igreja, volume 1. Não, mensagens escolhidas. Ah, desculpa. Então vamos lá Qual é, ler aqui no início. qual é a página? Qual é a página de mensagem escolhida? 367. Então eu vou ler aqui em cima. Aliás, eu vou começar no final da página 366, que tem o subtítulo Fé, condição da promessa. Diz assim: sem a graça de Cristo, acha-se o pecador em estado desesperador. Coisa alguma pode ser feita em seu favor. Mas pela graça divina é comunicado ao homem poder sobrenatural. Irmãos, vejam isto. Poder sobrenatural que opera em seu espírito, coração e caráter.
Faço aqui uma perguntinha. Cremos nós nisto? Esta é a fé pela qual nós podemos ser justificados. Continuando. É pela comunicação da graça de Cristo que se discerne o pecado. Então, como é que nós podemos discernir o pecado, ser convencidos do pecado? Pela graça de Cristo. Está aqui. É pela comunicação da graça de Cristo que se discerne o pecado em sua natureza odiosa, sendo expulso do templo da alma. Então não é só o perdão, é a expulsão do pecado da nossa alma. Então isto tem a ver só com o perdão? Não, tem a ver com a purificação, com a expulsão do pecado. Por isso é que 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, não só para nos perdoar os pecados, mas para nos purificar, que é esta expulsão do pecado da alma. É pela graça que somos levados em comunhão com Cristo para com ele sermos associados na obra da salvação. A fé, cá está, a fé é a condição sob a qual Deus ouve por bem prometer perdão aos pecadores. Não que exista na fé qualquer virtude pela qual se mereça a salvação, mas porque a fé pode prevalecer-se, e agora aqui já começamos a entrar no assunto, prevalecer-se dos méritos de Cristo, o remédio provido para o pecado. Qual é o remédio provido para o pecado? Cristo, ponto final, parágrafo, é Cristo. Continuando. A fé pode apresentar, olhem isto, irmãos, aqui é que está a fé. Por isso é que nós somos justificados, é só pela fé. Qual fé? Já vamos ver. A fé pode apresentar a perfeita obediência de Cristo em lugar da transgressão e rebeldia do pecador. Então, meus irmãos, justificados pela fé é quando nós apresentamos a Deus a perfeita justiça de Cristo em lugar da nossa injustiça, percebem? Continuando, quando o pecador crê que Cristo é seu Salvador pessoal, então, de acordo com as suas promessas infalíveis, Deus lhe perdoa o pecado e o justifica livremente. A alma arrependida reconhece que a sua justificação vem, por quê? Porque Cristo, como seu substituto e penhor, morreu por ele e é sua expiação e justiça. Então estão a ver que não é só acreditar em Cristo, é acreditar na perfeita obediência de Cristo à lei. Não é a nossa. Nós não conseguimos obedecer à lei. Irmãos, será que nós não precisamos de obedecer? Precisamos. Mas conseguimos? Não. Não conseguimos. Vamos continuar. Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Foi porque ele creu. Ora, àquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Já vimos há pouco em Romanos 4:5. Mas àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4:3-5. Agora reparem. Justiça. Se vos perguntassem o que é justiça, não sei o que é que os irmãos responderiam, mas justiça é obediência à lei. Justiça é obediência à lei. Está aqui. A lei, aliás, eu até gostava de fazer aqui uma pausa e ir levar-vos para Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo, onde é que está esta citação que eu agora perdia?
Capítulo... Capítulo 7, acho eu. Não, era capítulo 6. Sim, é capítulo 6, versículo 24 e 25. Aliás, vamos ler o 24 e o 25. Olhem o que diz aqui, irmãos. Pelo que o Senhor nos ordenou que observássemos todos estes estatutos, cá está, obediência, que temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso bem em todo o tempo, a fim de que Ele nos preservasse em vida, assim como hoje se vê. Mas o que eu quero é o versículo 25. E será justiça, olha aqui, justiça para nós, se tivermos cuidado de cumprir o quê? Todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Então, o que é justiça? É cumprir todos os mandamentos. Ponto final, parágrafo. E agora digam-me, nós conseguimos? Não. Jamais. Jamais. Agora reparem, porque agora é que vêm as boas notícias. Por isso é que se chama Evangelho. Ai, irmãos, isto tem tudo a ver com as 3 mensagens angélicas, que é o Evangelho eterno. Este é o Evangelho eterno. Mas o chifre pequeno introduziu outro Evangelho falsificado, como nós encontramos em Gálatas, capítulo 1, verso 4 a 6. Não vamos ler, vamos agora continuar aqui no primeiro volume de Mensagens Escolhidas. Então, reparem, justiça é a obediência à lei. A lei requer justiça. E esta, ou seja, a justiça, o pecador deve à lei. Mas é ele incapaz de a apresentar. Irmãos, nós estamos a ver o que é que está aqui. A lei requer justiça. Justiça é a obediência à lei. Mas nós somos incapazes de praticar a justiça, porque não somos justos, não conseguimos. Se conseguíssemos, não precisaríamos que Jesus tivesse cá vindo. E é nesse caso que a graça entra em questão, né? Entra a graça. O que é a graça? É Cristo. A graça de Deus é a entrega do seu Filho. Esta é o dom que Deus fez, foi entregar o seu Filho. Agora vamos lá ver, olhem o que está aqui agora, é muito importante. A única maneira em que pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé, pode ele apresentar a Deus, irmãos, isto é maravilhoso. Pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo e o Senhor lança a obediência do seu Filho a crédito do pecador. Louvado seja Deus. A justiça de Cristo é aceita, não é minha, é de Cristo, é aceita em lugar do fracasso do homem. E Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente, trata-a como se fosse justa e ama tal qual ama seu filho. Assim é que a fé é imputada, ou seja, é atribuída como justiça. Isto é que é ser justificado pela fé. Fazendo aqui uma pequena pausa, estamos todos a entender isto foi o que o chifre pequeno destruiu. Qual foi o evangelho que ele criou? Ele deitou por terra o trabalho de Cristo. Ele deitou por terra a justiça de Cristo. E as pessoas começaram a procurar estabelecer a sua própria justiça. Foi exatamente o pecado dos judeus. Vamos abrir em Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Vamos,
Sim. Capítulo 10, vamos ler aqui o versículo 3 e 4. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, qual é a justiça de Deus? É Cristo. Cristo é a nossa justiça. A sua obra de perfeita obediência é a nossa justiça. Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer pausa. Em teu nome não fizemos isto, em teu nome não fizemos aquilo, em teu nome não fizemos aquilo outro. Essa era a própria justiça deles. Caim, ele não procurou estabelecer a sua própria justiça? Ele quis ser perdoado sem cordeiro, com a sua própria justiça. Adão e Eva construíram folhas de figueira, resolveram o problema da nudez, a sua própria justiça. Não serve de nada. Irmãos, nós ainda hoje, infelizmente, tentamos fazer a mesma coisa. Mas só Cristo é que viveu uma vida perfeita. E agora qual é a proposta de Deus? Fazendo aqui, fechando o parênteses. A proposta de Deus é que Cristo, que é a nossa justiça, viva em mim. Em mim. E para Ele viver em mim, o mim tem que morrer. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho da graça. Não é o outro Evangelho pervertido, que temos que fazer isto. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Mas nós temos que fazer as obras. Sabem quais são as nossas obras? Nós já voltamos aqui a Romanos, porque isto é muita coisa para dizer e às vezes não vamos perder o fio à meada. Vamos aqui ao Evangelho de João, não desmarquem Romanos. Nossas obras são consideradas trapo de imundícia. Exatamente, as nossas obras justas. Mas quais justas? Como é que pode sair, como é que do impuro pode sair o puro? Não pode. Vamos aqui ao Evangelho de João, ao capítulo, parece-me que é ao capítulo 7. Capítulo 7. Não, capítulo 6. Olhem aqui, irmãos. Irmãos, nós recebemos da nossa educação católica uma pesada herança. Uma pesada herança, todos nós. Olhem, quando nós dizemos, mas a fé sem obras é morta. Mas são as obras da fé, não são as obras da lei. São as obras da fé. Qual fé? A fé que crê que Cristo vive em mim. E Ele é que faz as obras. Não foi o que Jesus mostrou? As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Assim estamos nós. As nossas obras não podem ser feitas por nós mesmos, mas Cristo que está em nós é que faz as obras. Olha aqui, obras. Então aqui no capítulo 6, no versículo 28, que é a nossa pergunta também. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Como quem diz, então, mas a fé sem obras é morta. Diz-nos o que é que nós temos que fazer para praticarmos as obras de Deus. O que é que Jesus lhe respondeu? Jesus lhe respondeu, a obra de Deus é esta. Qual é? Que creiais, creiam naquele que Ele enviou. Creiam que Ele é que é a vossa justiça. Creiam que Ele é o único que pode obedecer aos mandamentos. Creiam que Ele pagou o preço dos vossos pecados e Ele pode limpar, tirar-vos o pecado.
Estamos a ver a profundidade deste que está aqui, irmãos? Então, voltemos a Romanos, quando estávamos no capítulo 10, versículo 3 e 4. Eu vou repetir. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, que é Cristo Jesus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram. E então nós temos que nos sujeitar à justiça de Deus. Pois Cristo é o fim, ou seja, a finalidade, o objetivo da lei. Justificar todo aquele que crê. Todo aquele que crê. E agora no capítulo 9, que é no capítulo anterior, no versículo 30 diz assim: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Da fé. Mas Israel, somos nós. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu esta lei. Porquê? Qual é a lei da justiça? Laodiceia, abre o teu coração, deixa Cristo entrar. Para de tentar ser boa. Para de tentar ser justa, obedecer aos mandamentos por ti própria. Só consegues aparentar, ter aparência de piedade. Isto foi o que Jesus Cristo fez, não só no pátio, perdoou, mas agora todo o seu trabalho no lugar santo e no lugar santíssimo. Sabem porquê, irmãos? Porque não basta perdoar o pecado, perdoar é limpar, não é? Se eu continuo com desejo de cometer o pecado. Qual é o trabalho de Cristo? É fazer-nos ter nojo do pecado. Isso é uma obra sobrenatural. Querem ver? Vamos a Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36. Eu vou ler o versículo 26, o 27 e depois saltamos para o 31. E eu quero é o 31, mas vamos ver aqui. Também vos darei um coração novo. Alguém consegue fazer isto? E porei dentro de vós um espírito novo. Quem é que vai fazer isto? Quem é que vai fazer isto? Cristo. Jesus, Jesus. É Cristo. Qual é a minha parte? sujeitai-vos a Deus. Crês tu nisto? Crês tu nisto? Tu Crer. crês nisto? Se nós acreditamos nisto, nós começamos a agradecer. Porei dentro de vós um espírito novo. Amém. Louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor, porque Ele vai fazer isto. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus... Eu é que vou fazer com que vocês andem nos meus estatutos. Eu é que vou fazer, não são vocês. E guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Meus irmãos, quem crê nisto começa a agradecer. E quando isso acontece, versículo 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. E tereis o quê? Belinho, Nojo. qual livro? Ezequiel 36, 31. Obrigada. E tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações.
E no capítulo 37, versículo 14 diz: E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Louvado seja Deus. E sabereis que eu sou o Senhor. O falei e o cumpri, diz o Senhor. Ele falou, mas ele é que vai cumprir. Ele vai cumprir em toda a gente. Ele vai cumprir em toda a gente. Só naqueles que quiserem. Só nos que Só nos crerem. que creem, exatamente, só nos que creem nisto. Dos que Por creem e isso, sujeitar a ele, né? exatamente. A sujeição é nós desistirmos de praticar as obras da lei e deixarmos Cristo em nós fazer as obras, irmãos. Isto é pela fé que acontece. E este é o evangelho verdadeiro que o chifre pequeno destruiu. Porque colocou a ação não em Cristo, mas no homem. Tem que rezar não sei quantas coisas, tem que fazer, tem que acontecer, tem que... Percebem, irmãos? Isto é muito importante o que estamos aqui a dizer. E agora eu gostava de dizer-vos uma coisa. Nós mesmos temos tido dificuldade em aceitar isto. E nós sempre tentamos, e dizemos muitas vezes, ouvimos dizer, sim, é verdade, nós somos justificados pela fé, mas a fé sem obras é morte. Então, bora lá praticar as obras. Mas o que nós acabamos de ler em Mensagens Escolhidas é, e vamos agora já passar aqui para um outro texto, a única maneira em que pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo. Irmãos, quando vocês pecarem, vão a Cristo, vão a Deus, o Pai, e apresentem os méritos de Cristo. Escondamo-nos. Podemos dizer, Senhor, eu sei que eu não presto, eu não sou justa, mas eu tenho a Cristo, que é a minha justiça. E eu estou escondida atrás de Cristo. E diz aqui que Deus recebe o pecador, perdoa, justifica a alma arrependida e crente e trata-a como se ela nunca houvesse pecado. Louvado seja Deus. Vamos a Gálatas, vamos ver o que é que o chifre pequeno fez. Gálatas, capítulo 1. A partir do versículo 6, os irmãos conhecem bem isto. Já o apóstolo Paulo, naquela altura, já se estava a debater com este assunto e muito mais agora. Estou admirado, diz Paulo, de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Ele estava admirado como é que os Gálatas tinham passado a acreditar que tinham que fazer boas obras para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas agora reparem, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja maldito. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja maldito. Pois busco eu agora o favor dos homens, o favor de Deus. Ou procuro agradar aos homens? Paulo não estava preocupado em agradar aos homens. Ele estava preocupado em agradar a Deus. Ou seja, o que é que ele chamava a atenção para Cristo e sua justiça. E se vocês virarem a página, vamos a 2 de Coríntios. Será que é possível nós adventistas sermos enganados? É. E com muita facilidade, irmão. Muita facilidade.
Então ele diz aqui, no versículo 3 de 2 de Coríntios 11, mas temo, olha o medo que ele tem, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma maneira corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Eu volto a repetir, é em Cristo. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus, irmãos, lembrem-se que Laodiceia tem Jesus na rua. Então cá dentro está outro. O verdadeiro está na rua. Pensem nisso. Se alguém vem e vos prega outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. E ele continua, então, há o perigo ou não há o perigo? Seguramente. Vamos para Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. Isto é um mistério maravilhoso, é algo sobrenatural. Tirar um coração de pedra, colocar em um coração de carne, é uma cirurgia. É uma cirurgia divina, celestial, que só vai acontecer em quem crê. É a verdadeira circuncisão, né? Exatamente. Versículo 26. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é o quê? Cristo em vós, a esperança da glória. E agora vamos dar um saltinho para o capítulo 2. Para quem é que Paulo está a falar? Olha aqui. Pois, versículo 1. Pois quer que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão aonde? Em Laodiceia. Somos nós? Somos nós. E por quantos não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? É Cristo. Ponto final, parágrafo. É Cristo, irmãos. Nós precisamos de conhecer a Cristo, porque a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna? João 17:3. Qual é? Conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Esta é a vida eterna. Irmãos, isto é muito sério. O que eu vos estou a dizer é muito sério. Porque o trabalho sujo do chifre pequeno, ele continua até hoje. Irmã Belinha, desculpa. Tem como Sim. eu depois ver esse culto? Porque eu já entrei tarde, não peguei muitas coisas e está muito interessante. Eu gostaria de ver isso outra vez. Está gravado. Sim, Danilo, já entendi. Está Depois envia para gravado. mim? Ou é no YouTube? É aqui no canal, Daniel e Apocalipse. Ok, está bem. Obrigado. Normalmente fica gravado. A princípio não estávamos a gravar porque tínhamos dificuldade, não tínhamos, tínhamos que pedir uma sala emprestada, mas agora a Geórgia tem feito esse trabalho maravilhoso e de maneira que os irmãos podem ver depois mais tarde. Então, irmãos, este foi o trabalho sujo que o chifre pequeno fez. Belinha. Tirou, sim, fala, Eliana. O trabalho sujo que ele fez é exatamente fazer com que muitas pessoas e muitas instituições acreditem
que o sacrifício de Cristo acabou ali na cruz. Cristo morreu, então o que ele veio fazer, a missão dele, foi cumprida ali e acabou. E muitos se esquecem que existe um santuário celestial e que é lá que ele está fazendo esta obra. Exato. Eu ia exatamente agora nesse sentido, porque os irmãos reparem numa coisa. Como é que Jesus... Sabem que Jesus tem duas naturezas, certo? A divina e a humana. E é humana. Pronto. Antes dele vir em carne, ele já existia. Como é que ele existia? Em espírito. Deus, ele era Deus. Em espírito. João 4:24 diz claramente que Deus é espírito. Deus é espírito e importa que aqueles que o adoram Adorem o em espírito e em adorem verdade. em espírito, com a mente. Ok? Então reparem, quando ele subiu ao céu, ele subiu como? Em carne ou em espírito? Em Em carne. carne. Tem a certeza? Sim, porque o corpo ressuscitou. Em carne. Foi em carne, claramente. Nós até podemos ler isso, vamos ler rapidamente em Lucas 24, vamos lá num instantinho. Vamos lá. Ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado e aparece aos discípulos, a partir do versículo 36. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam o quê? Fantasma. Um espírito. O que é que diz as vossas Bíblias? A minha diz, pensavam que viam algum espírito. O que é que diz a vossa? É espírito também? É? É espírito? Eu não tenho O Bíblia meu tá aqui, eu estou espírito. no carro. Não estou. Ok, Estava a conduzir. pronto. Mas então prestem atenção a isto, irmãos. Que Deus nos ajude a entender isto. Eles pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, porque o quê? Um espírito não tem carne, nem ossos, como percebeis que eu tenho. Então ele ressuscitou como? Em carne. Na Em carne. carne. E depois ainda mais, ainda deu-lhes, ele pediu-lhes de comer, não é? E ele comeu para que eles vissem que realmente, se fosse um espírito, não comia. O resto da leitura os irmãos podem fazer. Quando ele subiu ao céu, e por isso é que ele teve que vir em carne, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E se ele tivesse vindo em espírito, não poderia derramar sangue, pois não? Não. Não. Por isso é que ele teve que fazer-se carne. E foi em carne que ele subiu ao céu. Os discípulos viram-no. E o anjo disse: Ele virá tal e qual como vocês o viram subir. Como é que eles o viram subir? Em Em carne. carne. E ele vai voltar. E porque também assim foi porque houve testemunha Isso. para pregar Exatamente. hoje. Exatamente. Então reparem. Quantos santuários existem? Um. 2. Sim, o da terra não existe mais, não é? Mas há este santuário. Não sabeis vós. É, nosso. Mas eu pensava que estava referido ao céu, do santuário do céu. Eu entendo, eu Pegou. entendo. Então reparem, o santuário celestial tem lá Cristo em carne. O santuário da terra tem Cristo em espírito. Verdade. Mas é Cristo em nós. Cristo em vós. Em espírito. Olha só, olha que interessante. Agora que abriu a minha mente. Cristo subiu
com a nossa carne para pôr em nós o seu espírito. Exatamente, exatamente. Então foi uma troca. Foi mais ou menos uma troca. O que é que acontece? Nós já vamos falar Daniel 8:14, não é? 13 e 14. Vamos lá, Daniel, desculpem lá fazer aqui o interregno. É que isto é muita coisa para vos dizer, eu não queria deixar passar isto para a semana que vem. Então, Daniel, aqui, quando ele viu o trabalho sujo do chifre pequeno, ele pensou, estamos desgraçados. Se as pessoas não entenderem o que é o verdadeiro santuário, se elas não entenderem o trabalho de Cristo no santuário, está toda a gente perdida. Está toda a gente perdida. E ele faz a pergunta no versículo 13. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava, até quando? Até quando, Senhor? Será que nunca mais vai acontecer a resolução deste problema? Será que as pessoas nunca mais vão ter na sua mente a noção de que somos salvos pela justiça de Cristo, pela obra justa, pela obediência de Cristo? Será que elas nunca mais vão entender isto? A visão relativa ao santuário, ao holocausto contínuo e à transgressão assoladora e à entrega do santuário e do exército para serem pisados? Quer dizer que nunca mais se vai resolver o problema? E é-lhe dada uma resposta. Ele me respondeu, calma, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Pergunto, agora gostava que me respondessem, qual santuário, se vocês me disseram que havia 2, qual deles? O primeiro santuário é o santuário celestial. Né? Celestial. Mas Depois, qual é que seria purificado? somos nós. Céu. Santuário da terra. É o nós. Porque se este santuário, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, não é o que diz lá, 1 Coríntios 3, 19 e 20, capítulo 6? Hã? Se este santuário não estiver purificado, como é que Jesus vai purificar o outro lado de cima? Se nós vamos continuar a pecar, a pedir perdão e os pecados a serem depositados lá e assim por diante. Como? Não acaba nunca, né? Se fosse. Não acaba nunca. Mas e se Cristo viver em nós? Aí sim, aí acaba. Aí sim. Este é o Evangelho eterno de Apocalipse 14, versículo 7, 6 e 7. Que Irmãos, interessante. o mundo está esperando, e eu tenho mais para vos dizer, mas não posso dizer tudo uma vez. Tem que ser com calma. O mundo está esperando para ver Cristo. Nas nuvens do céu? Não, aí já é demasiado tarde. Para ver Cristo na Amélia, no Henrique, na Adair, na Iranilda, na Arlete, na Ana Maria, na Geórgia, na Eliane, na Belinha, na Oscarlina, na Marinês, na Nelzi, no Rogério, no Ronaldo, na Roseli, no Vanderlei. Amém. Que assim seja. Irmãos, este é o Evangelho que o mundo precisa ver. Porque lá em Mateus 24:14 diz o que é que este Evangelho do Reino será pregado como? A todo mundo e a toda a nação. Em testemunho, na vida. Na vida. Irmãos, e quando isso acontecer, Cristo vai poder abençoar as pessoas através das mãos da Iranilda. Vai poder curar pessoas através das mãos do Henrique. Vai poder fazer milagres através de nós.
Esta é a mensagem que Deus está à espera que o mundo receba pela fé. Não somos nós, é Cristo. A única coisa que eu posso fazer é abrir o coração a Jesus. Não é um estranho, é a Jesus. Porque Ele é que morreu por mim, Ele é que derramou o sangue por mim, Ele é que subiu ao céu, Ele é que intercede por mim. Temos um só advogado, que no grego é Paracletos. Noutras traduções é Consolador. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Mas o objetivo de Deus, se Cristo viver em nós, nós não vamos pecar. Ou seja, temos cumprido a lei. Então, resumindo, realmente Jesus está na porta, batendo no nosso coração, que é o Espírito, querendo entrar, e às vezes a gente não submete a ele, e ele fica ali aguardando para poder entrar e agir em nós, né? Ou seja, E nós continuar. E nós Eu perdidos. acho que a palavra é consentir. Consentir que ele entre. Concordar que ele entre. E acho que essa é a nossa única obra. Consentir. A nossa única obra, Oscarlina, desculpa, é crer. Crer. Mas precisamos consentir que, abrindo a porta, que ele entre. O que é isso do abrir a porta? Isto agora dava para um outro estudo, não vamos falar nisso agora, já chegamos ao fim do nosso tempo. Mas, irmãos, temos que trabalhar ainda aqui no capítulo 8, versículo 14, a purificação do santuário. Vai ficar para a semana, porque não temos tempo hoje. Uma coisa eu vos digo. Aliás, eu posso deixar um TPC? Pode. E vocês prometem-me que vão fazê-lo? Na graça de Deus, sim, que o tempo anda muito corrido. Prometo. É só ler um capítulo. É o capítulo então faça isso hoje. É o capítulo 1 do Patriarcas e Profetas. Mas, irmãos, não leiam com sono. Não leiam de qualquer maneira. Peçam a Deus. Lembram-se do pedido daquele cego que ia atrás de Jesus: ó filho de Davi, tem compaixão de mim? Sim. E Jesus perguntou-lhe o quê? O que é que tu queres que eu te faça? O cego Bartimeu, né? Bartimeu, achou? Eu queria ver. Ele disse que eu veja. Peçam isso a Deus. Peçam a Deus, Senhor, que eu veja, eu quero ver. Capítulo 1 do Patriarcas e Profetas, todo. Leiam-no 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias. Tomem notas. Tomem notas, irmãos. Satanás não está a brincar. Nós andamos a brincar de ser cristãos, mas Satanás não está a brincar. Lembrem-se que ele cegou Laodiceia. E Laodiceia não são os outros. Somos nós. Laodiceia somos nós. Nós estamos cegos. Por isso que eu veja. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, o Senhor é maravilhoso, maravilhoso, Pai, e nós só temos palavras de gratidão para lhe agradecer toda a luz que o Senhor tem trazido. Por vezes essa luz parece ofuscar-nos e por vezes até nos custa a crer que estamos a ver coisas que nunca vimos. Mas o Senhor tem poder para nos dar essa graça de vermos como aquele cego. E por isso eu quero lhe pedir, suplicar, Pai, pelo amor do seu nome, pelos méritos do sangue do Senhor Jesus Cristo, que eu veja. Que todos estes irmãos que estão aqui vejam. Abra-nos os olhos, Pai. Dê-nos colírio. Abra-nos os olhos para que vejamos o que é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho eterno. Conceda-nos, ó Pai, uma semana muito abençoada,
com a sua companhia. Não queremos, ó Pai, que Jesus saia da nossa mente em momento algum. Que não abandonemos o Senhor Jesus lá fora na rua como um mendigo, mas que o Senhor entre e ilumine todo o nosso ser. Tudo isto pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém.